A paz de Deus, a paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos meus irmãos que estão ouvindo aqui a programação do Web Rádio da Comunidade Cristã no Brasil e também aqui pelo canal do YouTube. Sou vosso irmão em Cristo, irmão Lorival. Também faço parte ali da Comunidade Cristã no Brasil, ali como ancião junto com os irmãos ali. CDS que fica em Francisco Morato, conhecida como a Nova CCB, onde tem ali nosso irmão Isaías Gonçalves ali, que está como presidente daquele ministério. Amados irmãos, estou aqui no Bate-Papo Cristão. Hoje queria falar de uma ordem imperativa de Jesus. Jesus determinou para todos nós, crentes, que é o ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a todos os moradores da terra, né? Nós temos que anunciar que o Messias veio, né? E disse assim, Marcos 16, 15. Em Marcos 16, que está assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então todas as pessoas têm que ouvir o Evangelho. E fala assim em Mateus 24, 14: E esse Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. E Marcos 14 também diz assim: Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória, né? Em verdade, diz ali em Mateus 26, 13, em verdade digo que onde quer que esteja esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória. Seria a pessoa que evangelizou, né? E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos que vieram do cativeiro para que se ajuntasse em Jerusalém. Aqui é uma parte de Esdra, onde fizeram passar pelo pregão por Judá. É uma parte de denunciar. Então nós temos também aqui em Colossenses 1 e 23. E na verdade, permanecer fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, ao qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual Paulo estou feito ministro. Então, irmão, o anunciar o Evangelho é para todos. Mas nos dias de hoje, irmão, não se anuncia mais, não se preocupa mais em anunciar a toda criatura. Hoje vivemos uma época diferente, onde que o evangélico tenta, né, os cristãos, os crentes, tenta evangelizar outros crentes, irmão. Hoje não é o evangelho de Jesus que eles querem pregar. Hoje eles querem pregar o evangelho da sua igreja, da sua denominação. Que entende uns que o outro que confessa a Cristo não está de acordo com a Bíblia, só vai estar de acordo com a Bíblia se ele estiver seguindo o evangelho que ele entendeu que é o certo, que é a doutrina do seu ministério, é a liturgia do seu ministério. Aí, irmão, não é só crer em Cristo, e sim a forma de adoração, a forma de louvar, a forma de se vestir, o comportamento. Então, hoje em dia, as pessoas estão dessa maneira. E como está escrito, muitos, né, dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome realizamos muitos milagres. Então eu lhe direi diretamente: nunca eu os conheci, afasta de mim vocês que praticam o mal. Muitas vezes tem pessoas, irmão, que acham que está praticando o bem, né? Pessoas que estão mexendo com a fé alheia, mexendo com a crença alheia, não sabe a estrutura daquela alma e tenta desmerecer a sua fé, o ministério que ele está servindo, a crença que ele está servindo, entendendo ele que a fé dele é mais correta, que ele é mais certo, porque ele fez a análise dele segundo as escrituras, no modo de entender que o ministério dele está de acordo com a palavra de Deus. E muitos estão se evangelizando um ao outro.
Há debates de crente não sobre Cristo, mas sobre a doutrina do seu evangelho. Porque se fosse sobre Cristo, ia imperar o amor, né? A compreensão, a compaixão. Porque hoje não se identificamos como irmão um ao outro. Você é crente? Um pergunta. Sim, eu sou crente. De que ministério você é? Se ele falar que é do mesmo ministério dele, ele, amém, irmão, a paz do Senhor, a paz de Deus, ele com alegria. Mas quando ele fala que é um do ministério diferente, há aquele choque, aquela separação. Não existe aquela alegria, que olha, eu encontrei agora uma pessoa cristã, uma pessoa que crê em Cristo, um cristão, porque era assim que era a igreja primitiva. Cristo era o centro das coisas. Hoje Cristo não é o centro das coisas, hoje é o pastor que é o centro das coisas, é o ministério que é o centro das coisas. É porque o meu tem tantos anos, o meu ministério até é centenário. Outro, não, meu ministério é cheio dos milagres, da cura, o seu não é. Então essa divergência, e um tenta evangelizar o outro, né? No evangelho que ele entende que é o correto. Então mudou-se, irmão, o pensamento das pessoas. O evangélico, irmão, vamos dizer assim, é um trabalho, o evangelho, o evangelista, ou quem fala do evangelho, é um campo assim, missionário, mais vasto, irmão. Diversas são as opções, mas nunca é aquela que Jesus falou. É o foco a toda criatura, irmão. Hoje se evangeliza os próprios crentes e não se pratica o ir e pregar o evangelho. Antes, ficavam de 2 em 2 anunciando a Cristo as boas novas. Hoje, anuncia-se os ministérios. Hoje, se analisa, se comenta a prática ou o hábito de outras pessoas cristãs, se baseando nas suas interpretações. Eu me lembro que muitos anos atrás eu tinha esse comportamento. E eu me deparei com um irmão que ele tinha um hábito no ministério dele de bater palmas, né? Palmas para Jesus. E no ministério que eu ia, ninguém batia palma para Jesus. Bater palma para Jesus? Eu já se viu um negócio desse? Aí eu falei, mas você está se baseado em quê? Né? Bater palma para Jesus. Eu falei, não, irmão. Qual o problema de bater palmas para o Senhor Jesus? Não vejo problema nenhum. Tem respaldo bíblico. Aí ele me trouxe uma passagem, não sei se é Salmo 47, acho que é Salmo 47, aplaudi com as mãos, né? E gravou aquilo lá na minha mente, né? Então, ele se o salmista falou que podia aplaudir o Senhor, por que não podemos aplaudir o Senhor Jesus? Eu olhei assim, não gostei muito, mas depois eu fiquei pensando, quem sou eu para criticar quem aplaude o Senhor Jesus? Isso não quer dizer que o ministério que volta lá vai fazer igual a ele, mas eles fazem com a intenção de agradar a Deus e agradar ao Senhor Jesus, né? Ou algum ministério acha que deve ler salmos ao Senhor, ou recitar ao Senhor. Não há problema nenhum. Então nós ignoramos, porque se não é igual a liturgia, nós estranhamos. Não é verdade, meu irmão? E achamos que aquela pessoa, por causa disso, não merece ser chamada de cristão, porque os hábitos dela é diferente, as interpretações dela é diferente. Alguns questionam o outro porque ora de joelho, aliás, que ora em pé. Porque fala, não, toda oração tem que ser de joelho, porque diante do Senhor todo o joelho se dobrará. E se alguém orar em pé, pronto, ele já não recebe, ele já não compreende, ele já não aceita aquela oração. Porque ele foi ensinado que tem que dobrar de joelho. Mas podemos orar em pé? Tem referência bíblica para orar em pé? Bom, tem pessoas que oraram até de deitado, quanto mais em pé. Outros prostraram o rosto em terra e oraram ao Senhor. Outros ergueram as mãos para o alto e clamaram ao Senhor. Outros oraram em pé na sinagoga ao fariseu publicano. Outros vão dos seus aposentos, dobram o seu joelho e oram a Deus. Orar é falar com Deus, irmão. Que Deus vai analisar não é a sua posição física do seu corpo, sim do seu coração.
aquilo que você está falando com o Senhor. Mas isso aí são implicâncias que nós temos um com o outro. E queremos que o mudar para aquela pessoa que esteja com o nosso ministério. O outro quer saudar com a paz do Senhor, né? A paz do Senhor Jesus, graça e paz. O outro fala, não, tem que ser com a paz de Deus, meu irmão. Está na Bíblia. Ele pega uma referência que está lá, e a graça de Deus, a paz de Deus, né? Assim, aí o outro fala, mas tem mais a paz do Senhor Jesus também. Então, irmão, as referências, e um se apega a um pedacinho ali da escritura e quer que o outro seja igual. E ali não se confraterniza como irmão em Cristo. Ele quer evangelizar. Não, você tem que saudar com a paz de Deus. Se você não saudar com a paz de Deus, você não é irmão em Cristo. O outro fala, não, mas a paz do Senhor, só existe um só Senhor. Não, o Senhor tem muito. E é um querendo evangelizar o outro para que o outro seja igual a ele. E assim, irmão, é os evangelhos do dia de hoje. Há uma divergência, uma crítica, um fala crê nos dons, outros falam não, os dons já cessaram, e procura nas escrituras justificativa, e assim por diante, outros entendem. Irmão, ser crente hoje em dia não é fácil. Não é só crer hoje em Cristo Jesus, não. Você tem que crer em muitas coisas. Tem que crer em tradições, tem que crer em costume, tem que crer em ordens de culto, liturgias, em forma de adoração. Pois Cristo não é mais o centro de todas as coisas. E sim essas coisinhas que só afastam o crente um do outro, né? Hoje o povo evangélico se é unido com o que é do seu ministério, não aqueles que defendem a causa de Cristo. Quando o sistema, irmão, no passado, perseguia a igreja, quando os governos perseguiam a igreja, ele perseguia um só povo, o cristão, os crentes. Só na perseguição que entendemos que somos um ligado no outro. Quando o sistema, quando alguma coisa desse mundo secular resolve perseguir as igrejas, né, que é os ministérios, né, a igreja é uma só, aí que lembra que nós somos uma só pessoa em Cristo. Não é verdade? Porque nós nos prendemos a tradições, a costumes, a liturgias, e não na essência do Evangelho, que é o amor e a fé no Senhor Jesus. Então, hoje se evangeliza de formas diferentes. Antes falávamos pessoalmente. Hoje eu estou com essa oportunidade de falar com você aqui através da mídia, através de um canal do YouTube. Hoje falamos e chegamos a vários lugares, mas sempre com o intuito do seu ministério. Hoje eu venho aqui. Eu falei que eu sou da comunidade cristã no Brasil. Me reúno com os irmãos lá. Mas hoje eu chego a vocês como um irmão em Cristo. Não importa o seu ministério, não importa o lugar que você está servindo a Jesus. Importa que você é meu irmão e você está fazendo a vontade de Deus. E Jesus falou, a minha mãe e meus irmãos, foi questionado, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então é você que faz a vontade de Deus que está no céu, você é meu irmão e minha irmã, não importa a placa do seu ministério, eu tenho você como meu irmão em Cristo. Tenho a alegria de você ser uma pessoa que declara a fé no Senhor Jesus, né? Que você tenha orgulho de Cristo Jesus, que Cristo está acima de todas as nossas tradições, nossos ministérios, nossas liturgias, e Cristo está acima de tudo isso, porque fazemos parte da Igreja Universal de Cristo, única igreja, porque Jesus naquele dia ele veio buscar a sua igreja, as pessoas que creram nele, não vai buscar os ministérios. Não sou contra os ministérios também. Há necessidade de ter ministérios para que se organize, há necessidade para que apacente, para que fale do Evangelho, fale do Senhor Jesus. Mas é necessário que nós amemos uns aos outros como irmãos em Jesus. Que todos tenham um bom dia. Fica na paz de Deus. E se sentirem fazer uma visita cristã, estamos ali prontos a recebê-los ali em Francisco Morato. Os cultos lá são quarta e sábado às 19h30 e domingo às 18 horas, com início às 18h30. Que Deus abençoe a todos e tenham uma semana abençoada, um
Mês abençoado em nome de Jesus.